Maravilha, Fábio. Ótima pergunta. Há um livro de Charles Simonetti que chama Quem Tem Medo da Morte, e uma palestra também, e ele conta uma coisa muito interessante, que muitas pessoas às vezes vão assistir a palestra dele com esse medo, que você comentou, medo da morte, e depois comentam com ele assim: nossa, Richard, eu tinha medo de morrer antes de ver a palestra, agora que eu vi eu tenho pavor. Por que ele fala isso? Porque na verdade a morte em si é como um adormecimento. Nós morremos todas as noites, segundo Allan Kardec, quando dormimos. Só que o que nós temos medo em si, ou deveríamos ter medo, é a consequência que nos levará às atitudes que tomamos na Terra. Então a morte em si não dói, é como dormir. Mas o que você fez a cada um segundo as suas obras, como disse o mestre, é que levará a essa consequência. Então o medo da morte é uma coisa inútil. E você não deve ter medo do inevitável. Eu não devo ter medo do pôr do sol. Eu devo ter medo daquilo que eu, tomando mais cuidado, posso evitar, como atravessar a rua e ser atropelado. Então eu tenho medo de um carro, tomo cuidado. Mas ter medo do pôr do sol, medo do nascer do sol, medo da morte, medo de dormir, é uma bobagem. Então eu diria às pessoas: não tenham medo da morte, tenham medo da vida, porque não existe morte. E vida é ora encarnado, aqui na matéria, como eu, como o Fábio, como as pessoas, ora desencarnado, como os espíritos que estão aqui, a gente não consegue vê-los. Mas a morte em si é uma denominação equivocada para aquilo que nós chamamos de separação do corpo e do espírito. Nós somos espíritos, estamos num corpo. Quando eu vou tomar banho, inclusive, Fábio, eu não falo eu vou tomar banho, eu falo eu vou dar banho no meu corpo. Porque eu não sou o corpo, eu sou um espírito que anima este corpo. E o prazo de validade dele já com hora marcada, uma hora vai estragar, perecíveis somos todos nós, e esse corpo indo embora, eu continuo, e o meu espírito agora vai encarar uma verdadeira realidade, que é a nossa pátria espiritual, onde todos voltaremos e de onde todos viemos. E essa pátria espiritual vai me levar como consequência do que fiz, do que fui, do que pensei, do que agi aqui na Terra. Então, para nós, em resumo, o espiritismo da doutrina é que morte é simplesmente o nome dado a uma separação entre corpo, entre espírito. E este ato, essa separação, por muitos pensadores já foi dado como liberdade, segundo Sócrates. Ele chamava de morte a sua própria libertação. Então encare como você quiser, mas encare como um fato criativo, criado pelo nosso Criador, por Deus, e que todos nós passaremos como um sinal de uma escola que acabou, bateu, e é hora dos alunos voltarem para casa.